Olá, eu sou o Dr. José Rodrigues. Esse é o nosso espaço para partilhar conhecimento sobre temas de interesse geral em saúde, como medicina preventiva, cuidados com a alimentação, longevidade com qualidade de vida. E a palavra de médico hoje é um tema muito oportuno: alimentos que preservam nossa imunidade. Se você ainda não é do nosso time, se inscreva no canal, é totalmente de graça, basta clicar em inscrever-se, você aproveita e clica no sininho para saber dos nossos conteúdos novos. Me siga nas redes sociais, tem sempre novidade por lá. E eu vou rodar uma rápida vinheta apenas para dar tempo de você dar aquele like básico. Para você compreender a importância dos alimentos que preservam a imunidade, você deve entender por que precisamos tanto dessa resistência o tempo todo, especialmente em tempos de pandemia. Informação é importante, conhecimento liberta. É por isso que eu vou explicar por que e como essa imunidade age. Mas você vai compreender melhor com um vídeo didático que eu preparei para você. Nós temos dois tipos de imunidade: inata ou natural e adquirida ou adaptativa. A imunidade natural se defende dos invasores utilizando suas barreiras como pele, mucosa, secreções, muco, mas também usa seus glóbulos brancos de combate imediato. É ela que dá o alarme e aciona os mecanismos da defesa adaptativa que chega logo depois, com seu exército de glóbulos brancos e seus mediadores inflamatórios de defesa. Enquanto a memória natural é geral e inespecífica, a memória adaptativa é específica, vai sendo adquirida ao longo da vida em cada encontro com agente infeccioso e guarda a memória do invasor para agir mais prontamente caso tenha um novo combate com ele no futuro. Tanto que as vacinas usam o mecanismo da imunidade adaptativa, colocando em contato com o organismo um estímulo suficiente para gerar defesa contra o agente infeccioso, mas insuficiente para produzir a doença. Vamos considerar o exemplo de uma gripe comum. A partir do ar ambiente, o vírus penetra no nosso organismo pelo aparelho respiratório. O vírus não tem mecanismo de reprodução, ele vai ter que usar a nossa célula para isso. Por isso, o vírus pretende entrar na célula infectando-a e se multiplicar e cair na circulação sanguínea para espalhar pelo organismo. E assim que o vírus encosta na mucosa, a defesa natural começa a agir, produzindo mucos e secreções para tentar tirar o vírus dali. Se o vírus ainda assim consegue penetrar na célula engambelando algum receptor, a célula dá o alarme, avisando as suas vizinhas que foi infectada. As outras células fazem a sua parte ampliando o alarme. E agora entra em ação a segunda parte da imunidade natural: os glóbulos brancos da defesa inata, que vão tentar envolver e destruir o vírus. Se a imunidade natural der conta do recado, o problema acaba aqui, com algum mal-estar, espirros e talvez nem isso. Se o vírus continuar resistindo, seja pela fraqueza da resistência do organismo ou pela força do agente invasor, agora vem o exército de salvação da imunidade adaptativa. São glóbulos brancos especiais de combate, que produzem mediadores inflamatórios para debelar aquela invasão rapidamente. Dependendo da resistência da imunidade adaptativa, essa luta pode durar um tempo variável, gerando mal-estar e aumento das secreções respiratórias. Mas vencida a batalha, tudo volta ao normal sem complicações, como acontece na maioria das vezes com a gripe comum. Agora, para você entender as artimanhas do coronavírus, você tem que saber da sua via de entrada na célula, os receptores de membrana. Todas as nossas células são repletas de receptores em sua superfície relacionados às inúmeras funções que cada célula tem. No caso aqui vai nos interessar um receptor que tem a função de elevar a pressão arterial e outro que tem a função de abaixar a pressão, conforme a demanda do organismo, sempre procurando manter o equilíbrio. O primeiro, presente em células de vários locais do corpo, eleva a pressão através de vários mecanismos, inclusive bombeando sódio para a circulação para atrair água, aumentar o volume circulante, elevando a pressão arterial. E para compensar tem outro receptor chamado ECA2, que faz a função contrária através de vários mecanismos regulatórios, inclusive retirando o sódio de dentro da circulação para diminuir o volume circulante, abaixando a pressão arterial. E esse receptor ECA2 é tão importante que ele é abundante em vários tecidos do nosso corpo, como parede das artérias, aparelho respiratório, miocárdio, tecido adiposo, intestino, rins. E o danado do coronavírus utiliza exatamente esse receptor para entrar na célula. E o que desencadeia a ação de um receptor são enzimas específicas que se encaixam nas suas reentrâncias como chave na fechadura.
Por exemplo, se a pressão está alta, são produzidas as enzimas que se encaixam no receptor que vai agir abaixando a pressão arterial. Pelo contrário, se há uma queda da pressão, são produzidas as substâncias que estimulam o receptor que faz elevar a pressão arterial. A inteligência do corpo opera o tempo todo desse modo, procurando o equilíbrio, não só em relação à pressão, mas em todas as funções e substratos do organismo. Acontece o coronavírus por uma mutação extraordinária, consegue imitar perfeitamente a enzima que estimula o ECA2, fazendo com que a célula o coloque para dentro dela igual ela faz com o sódio. Esse inteligente subterfúgio do vírus retarda o alarme da imunidade inata, e quando a célula assusta, ele já está lá dentro se reproduzindo e provocando estragos. E assim, aquela importante reação da imunidade natural demora a começar. Mas o vírus já está em vantagem, e assim a reação celular se torna exageradamente inflamatória para compensar o atraso. E essa intensa batalha desencadeia o estímulo para a imunidade adaptativa entrar em ação, com seu exército especializado e seus mediadores inflamatórios. E o desfecho dessa batalha vai depender da resistência da imunidade adquirida. É por isso que a resistência ao coronavírus depende tanto da imunidade adaptativa, que pode ser afetada por inúmeras causas, mas a matéria-prima básica de sua informação vem mesmo da alimentação. Nós não podemos dizer em sã consciência que esse ou aquele alimento aumenta a imunidade. Nenhum estudo sério até hoje confirmou um certo alimento com o poder de aumentar a imunidade adquirida. Mas do mesmo modo que doenças crônicas afetam negativamente a imunidade, nós sabemos que certas categorias de alimentos, pelo seu conteúdo tóxico, podem afetar a resistência geral do organismo, começando pela imunidade adquirida. Portanto, além de considerarmos que certos alimentos tóxicos nos enfraquecem, há uma categoria de alimentos saudáveis que são capazes de preservar nossa imunidade. A lista de alimentos, condimentos e temperos dessa categoria é imensa. E é bom esclarecer que nenhum deles previne o contágio com o coronavírus. Nenhum alimento e nenhum medicamento protege você desse contágio. Até então, mesmo que você já tenha sido vacinado, o que protege contra o contágio do coronavírus são aqueles cuidados que certamente você já mantém. Uso adequado da máscara, distanciamento social, evitar aglomerações, a higienização adequada das mãos. A ideia aqui é mostrar os principais e mais estudados alimentos que preservam nossa imunidade. São alimentos comuns que às vezes nem valorizamos como amigos da nossa resistência contra infecções. Vou listar apenas os essenciais, aqueles que devem fazer parte da sua rotina todo dia. Essa lista de alimentos não está em ordem de prioridade, são todos igualmente essenciais. O primeiro é o gengibre, um ótimo antioxidante que tem uma conhecida ação preventiva e terapêutica para gripes e resfriados. Ele é um potente anti-inflamatório nas artrites, artrose, dores musculares e ajuda muito no tratamento das doenças respiratórias como asmas e bronquites. Como tempero e ingrediente em receitas, tem muitas formas de uso do gengibre. E como chá, não se deve ferver o gengibre porque ele perde bastante das suas propriedades terapêuticas. A melhor maneira é pegar o gengibre ralado, por exemplo, colocar numa vasilha, despejar uma água quente, deixar por infusão 5 a 10 minutos, depois pode coar e tomar, sendo que esse chá não deve ser guardado para o dia seguinte. Uma boa maneira de conservar mais tempo o gengibre é guardar ele ralado em sacos plásticos no congelador. O segundo item são as castanhas, nozes, amêndoas e sementes oleaginosas. Esses alimentos têm uma feliz combinação de zinco, selênio, vitaminas, minerais e gorduras do bem, constituindo um substrato excelente para a nossa imunidade adquirida. Um bom sistema é você misturar as sementes e as castanhas cortadas em pedaços menores, fazendo um mix. Assim você pode usar de várias maneiras ao longo do seu dia, nas receitas, na sopa, no iogurte, comendo puro. O terceiro item é o alho, que tem muito componente interessante, mas chama atenção a alicina, que é um antibiótico natural, e a quercetina, que protege a microbiota intestinal. E tem aquela ação conhecida e benéfica sobre as secreções pulmonares. O alho, além de uma lista enorme de benefícios, ajuda a controlar a pressão, reduz o colesterol ruim, diminui os metais tóxicos na circulação e é um antibiótico natural. No chá clássico de alho, você descasca 2 dentes médios, amassa numa xícara, joga sobre ela uma água quente, deixa em infusão por 5 a 10 minutos e pode tomar. É opcional adicionar outras coisas como limão, um pouquinho de mel.
O quarto item são as frutas cítricas, como laranja, limão, tangerina, abacaxi, entre outras, que pelo seu conteúdo antioxidante e vitamina C, são ótimos amigos da nossa imunidade adquirida. Mas também combatem a anemia pela sua ação na absorção de ferro, aumenta o colágeno orgânico, tanto da pele quanto das articulações. São bons digestivos e ainda hidratam o organismo. Aqui é importante lembrar que o suco puro das frutas não é a melhor opção. Devemos incluir também suas fibras, porque o excesso de frutose pura é um problema para a nossa saúde. O quinto e último item dessa minha lista essencial são os vegetais verdes escuros, como couve, almeirão, espinafre, rúcula, agrião, etc. O conteúdo de vitamina B, cálcio, vitamina C, magnésio e vitamina K é o grande trunfo desses alimentos. Por esse conteúdo de cálcio, previnem a osteoporose. São anti-inflamatórios naturais para artrites, artrose e várias doenças inflamatórias crônicas. Regulam a coagulação do sangue. Previnem o acúmulo de placas de gorduras na parede das artérias. Baseado em inúmeros estudos sobre doenças autoimunes em vários lugares do mundo, os vegetais verdes escuros são considerados reais medicamentos naturais contra todas as doenças crônicas. Eu vou repetir aquela importante orientação que eu sempre dou para os meus pacientes e que volta e meia eu falo aqui. Para você comer a quantidade adequada e terapêutica de verduras e legumes, você deve concentrá-los no prato inicial que você come primeiro, para depois comer a comida habitual. Se você gosta muito de verduras e legumes, isso não é problema. Mas se você não gosta, considere que você vai tomar o seu remédio primeiro antes da comida. E ainda tem a vantagem de comer menos comida depois. E como dizia meu saudoso avô Joaquim Josué lá de Mantena, quem come muito vive pouco. Agora é hora de eu te dar aquele estímulo básico, dando o meu exemplo de exercício físico.